Olá, seja muito bem-vinda! Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a melhor forma de terminar um relacionamento. Será que é importante saber disso? Será que você sabe exatamente a maneira ideal para terminar essa relação? Será que você acha que isso não tem importância nenhuma? Mas você já parou para pensar que isso pode ser uma questão de segurança? Eu sou o psicólogo Evandro Laire e é sobre isso que nós vamos falar. Então fica até o final desse vídeo para você não perder nenhuma informação importante e saber como lidar melhor com essas situações. Antes de mais nada, eu já quero dizer para você que este vídeo aqui não representa nenhuma recomendação, na verdade, mesmo sendo um analista do comportamento, eu não estou dizendo que você precisa agir de determinada forma, mas eu vou colocar aqui para você possibilidades que, através de uma reflexão, você vai poder ter algumas ideias do que seria talvez o mais adequado a se fazer. Lembrando que cada situação é uma situação diferente e precisa ter uma análise específica, ok? Então, feita esta consideração, então você já deve ter visto situações de pessoas que ficaram muito indecisas, em dúvidas de como terminar um relacionamento. Será que você está nesse dilema agora? Você já não gosta mais da pessoa, está num namoro aí que já entende que não é promissor, mas você não tem a menor ideia de como vai falar para aquela pessoa que você não quer mais nada com ela. Agora olha só, enquanto você vai ouvindo esse vídeo, eu gostaria que você fizesse os seus comentários para eu também depois saber como é que são essas experiências, o que você já viveu, se você já viveu alguma situação inusitada com relação a esse assunto. Olha, tem muitas pessoas que ao terminarem uma relação, elas simplesmente somem. E elas somem e não avisam nada, simplesmente desaparecem do mapa. Será que você já estava numa relação onde alguém fez isso com você? Ou será que você também já fez isso com alguém, hein? Agora, tem muitas pessoas que, ao terminar um relacionamento, deixam apenas um bilhete. Aquele bilhetinho ali onde você dá algumas desculpinhas e aí você fala para a pessoa, né? Olha, foi muito bom enquanto durou, né? Nosso relacionamento foi maravilhoso, mas para este momento já não é mais possível a gente continuar juntos. E aí você, então, tenta ser ali de alguma forma gentil, cortês e deixa aquele bilhetinho, mas também não quer mais contato, não fala mais com a pessoa. Tem gente que termina um relacionamento dessa forma. Uma outra maneira também, hoje com a facilidade da tecnologia, muitas pessoas simplesmente mandam uma mensagem de texto. Muita gente simplesmente vai lá no Telegram, no aplicativo, no WhatsApp ou até mesmo numa rede social e manda uma mensagem ali no privado dizendo que o relacionamento não pode mais continuar e que foi muito bom quanto durou e aquele papo e blá 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 e blá 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 e blá blá blá, né? E eu não sei se você já fez isso e também escreve para mim se alguém já fez isso com você. Você acha que foi a melhor forma de terminar com você? Você acha que você estava esperando um outro tipo de término, uma outra forma de a pessoa terminar com você? Escreve nos comentários aqui para eu saber como é que foi a sua sensação ao receber um pé na bunda deste jeito. Mas também existem pessoas que são mais assim preocupadas, mais corteses, mais polidas e às vezes entendem que precisam dar um telefonema e vão fazer, quem sabe, até uma chamada de vídeo e fazem uma explicação ali, se preocupando, né, com os sentimentos da outra pessoa. Então você pode ver que existem várias formas e tem aquele término, né, onde se está na presença do outro, você marca um encontro somente para ter uma conversa mais séria. Quem sabe você já até adiante, né, um pouquinho por mensagem, dizendo, olha, vamos sair hoje, vamos se encontrar, eu quero falar hoje sobre o nosso relacionamento, já para ir preparando a pessoa. Então, olha só como existem várias formas de você terminar uma relação, não é? Agora, antes de eu continuar aqui o nosso bate-papo, eu preciso mais uma vez, assim como eu faço em muitos vídeos aqui do meu canal, dizer para você, quando o assunto é separação, eu preciso deixar claro para você que quando nós estamos falando de casamento, eu sempre valorizo a união das famílias, a solidificação dos lares, a melhoria, a restauração dos relacionamentos conjugais, ok? Então, este nosso bate-papo aqui, ele não está desconsiderando essa importância da família. Mas eu estou falando aqui, talvez, em situações de namoro, estou falando aqui em situações, assim, de relacionamentos, quem sabe, de outras naturezas, ok? Uma outra coisa aqui que eu preciso dizer é que, independente da maneira como você vai terminar um
relacionamento, eu sempre recomendo que você tenha empatia pela outra parte. Saiba que talvez para você não tem mais sentimento por aquela pessoa, talvez você já esteja até gostando de outra pessoa, mas você precisa ter consideração pelo sentimento do outro. Você não gostaria de sofrer tanto pelo rompimento desta relação ou de uma outra relação. Então se coloque no lugar da outra pessoa, considere isso, sabe? Desenvolva essa empatia, pense como você se sentiria no lugar da outra pessoa. Isto é muito importante. Isso é uma questão de respeito, uma questão de dignidade, uma questão assim de consideração. Certo? Agora vamos falar aqui das possíveis situações, dos cenários de relacionamento que podem existir, para que a gente possa falar então a respeito desse rompimento. Agora veja, por mais que eu esteja falando aqui de uma maneira um pouco mais engraçada sobre essa situação, eu quero começar aqui falando sobre alguns casos mais graves. E eu vou começar falando dos casos mais complexos para os casos mais simples. Perceba que num relacionamento de violência, esse rompimento, ele precisa ser muito bem planejado. Entenda que se você quer romper um relacionamento onde você já sofre algum tipo de abuso, violência ou agressão, pode ser que ao declarar o seu desejo de não estar mais com aquela pessoa, pode ser que você sofra uma violência gravíssima. E talvez nós estejamos falando de uma questão, inclusive, de risco de morte. Então, você precisa tomar muito cuidado ao pensar em terminar um relacionamento tão tóxico, onde existe a presença de agressão, violência. Talvez você possa usar de algumas estratégias, tá? A primeira possibilidade é você simplesmente romper o contato, ir embora, sair de casa, sair do ambiente, não se encontrar mais com essa pessoa, bloquear o outro nas redes sociais. E eu já vi situações de pessoas que em casos como esse mudaram até de país, estavam em outro país, tentando uma vida lá fora, estavam num relacionamento tóxico e simplesmente saíram de casa, pegaram um avião, vieram para o Brasil e não deram qualquer tipo de satisfação. Então, talvez numa situação assim tão grave, tão complexa de violência, talvez sumir do mapa seja a melhor coisa. Talvez se você não possa fazer isso e se de alguma maneira você vai ter que manter relacionamento com essa pessoa, se existem filhos envolvidos ou alguma outra situação, talvez uma das possibilidades seja você chamar ajuda de alguém e chamar uma pessoa que possa ir com você, fazer essa declaração do rompimento, né? Talvez, inclusive, fazer algum tipo de boletim de ocorrência para se precaver de situações de violência, numa possível manifestação de raiva ou de ira da outra pessoa. Então saiba que é muito importante, nesse rompimento, você tomar muitos cuidados e procure ajuda, não tente fazer isso sozinha, porque alguma decisão impensada ou sem a devida proteção, você pode sofrer graves consequências. Uma outra possibilidade também de uma situação bem difícil na hora de pensar em um rompimento é quando existe um caso de uma possibilidade de suicídio da outra parte. Pode ser que a outra pessoa seja extremamente fragilizada emocionalmente e a pessoa ela tenha uma paixão tão grande, uma fixação por você, uma dependência afetiva tão gigantesca que quando você manifesta o desejo de se separar, pode ser que em alguns dias aquela pessoa tente o suicídio ou até mesmo execute e seja bem sucedida até no suicídio. Então este não é um assunto tão simples quanto as pessoas pensam. Esse é um assunto muito delicado. Por isso que essas maneiras, como eu mencionei, de terminar relacionamentos, né, precisa ser muito bem pensado, porque se você não tem uma consideração, uma empatia pelo sentimento do outro, pode ser que o estrago na mente, no coração, nos sentimentos da outra pessoa seja gigantesco, fazendo com que o outro perca até mesmo o sentido, o propósito de viver e desejando, inclusive, a própria morte. Então tome cuidado com situações como essa. Mas para casos como esse, a minha recomendação é que você não dê essa notícia diretamente para aquela pessoa, mas talvez chame uma rede de apoio. Quando eu digo rede, eu estou falando talvez uma ou duas pessoas. Talvez você possa conversar com o irmão ou com a irmã da pessoa que você se relaciona. Quem sabe você pode comunicar os pais. E se você está notando que é uma pessoa sensível, fragilizada, né, a
seu companheiro, a sua companheira, talvez você possa comunicar um parente, avisando que você vai dar a notícia, que você não deseja mais permanecer naquela relação, e também talvez seja importante os parentes ficarem atentos a cuidados a serem tomados nos próximos dias para acompanhar como que vai ser essa evolução desse processo de luto, do término do relacionamento. Então essa rede de apoio pode ser bastante importante ao você pensar em terminar com uma pessoa que apresenta um certo risco de suicídio. Agora, indo para situações talvez menos complexas, né? A gente pode colocar aqui uma situação onde as duas partes ainda se amam, mas por algum motivo, talvez esse relacionamento esteja se rompendo e não seja o momento daquela relação prosseguir. Mas pode ser que lá no futuro exista ainda um potencial para que o casal ainda fique junto. Então, em situações como essa, eu acredito que o diálogo, uma conversa, explicando os motivos, né? Talvez por questões profissionais, talvez uma mudança de residência, talvez por uma questão de maturidade, talvez por qualquer outra questão, você entenda que naquele momento não é possível ficar com aquela pessoa. Eu já vi situações onde uma das partes precisava dedicar um foco muito grande para a mãe e aí deixou um relacionamento para cuidar da mãe por um tempo, mas o carinho, o afeto permanecia. E essas pessoas continuaram a se conversar. E isso é muito importante porque, já que existe afeto, amor, um desejo de estar junto, pode ser que futuramente este vínculo que se mantenha através de uma amizade possa novamente retornar em um relacionamento promissor. Quem sabe se tornar até um casamento para toda a vida. Então, terminar um relacionamento onde as duas partes se amam é muito importante que tenha a presença do diálogo para que isso aconteça de uma maneira promissora. Talvez isso seja importante para futuros projetos e futuros planos de o casal ficar novamente juntos. Agora também, se o amor esfriou, se a relação deu aquela esfriada, né? Se você já não sente mais desejo pela outra pessoa, pode ser que a outra pessoa também manifeste a mesma coisa. E ao manifestar a mesma coisa, você já entenda que, poxa, o outro não te trata muito bem, já tá com aquele relacionamento frio, chato, rotineiro, você também já entende que aquela relação já não tá legal. Talvez trazer ali uma conversa, um diálogo e falar e verificar, né, se de fato existe a intenção das duas partes de estarem juntas. Se não existe, talvez romper esse relacionamento mantendo a amizade possa ser uma coisa muito legal também. Porque para aquele momento o relacionamento já não frutifica mais, mas a amizade pode permanecer e existem muitas pessoas que terminam relacionamentos e se tornam ótimos amigos e até estabelecem relacionamentos com outras pessoas, chegam a casar com outras pessoas, mas nunca abandonam aquela amizade. Então, terminar um relacionamento desta natureza, neste formato, né, mantendo a amizade, pode ser algo muito legal também. Agora tem aqui uma situação polêmica, porque e quando existe algum tipo de traição no relacionamento? E aí você percebeu que você foi traída, como é que você vai fazer? Existe a possibilidade de você perdoar a pessoa que está contigo. Existe essa possibilidade, sim. Agora, se você entende que foi a gota d'água ali que não dá para perdoar aquela situação, você sabe que talvez o mais óbvio para você seja simplesmente romper o relacionamento e dizer que você não quer mais, cada um para um lado, tchau e acabou e você não vai falar mais com a pessoa. Pode ser. Mas eu já vi situações de pessoas que quiseram dar o troco. E aí fica aqui a interrogação para você se perguntar, será que essa é a melhor forma de terminar um relacionamento desse tipo, numa situação como essa? Será que quando a outra pessoa te trai, você vai dizer que perdoa, dizer que quer ficar junto com a pessoa, mas ao mesmo tempo fica planejando uma traição para que você então consiga dar o troco nessa pessoa? E depois que você trai essa pessoa, você faz com que a outra pessoa fique sabendo e aí então você faz o rompimento, você que termina, só depois que você conseguiu dar o troco? Será que isso é a melhor forma? Bom, não sei qual é a sua opinião, peço que você escreva aí nos comentários, mas, ao meu ver, isso não é muito adequado, porque se você entende que o outro cometeu uma atitude, que é uma atitude ruim, que torna a outra pessoa uma pessoa talvez com uma moral duvidosa, com caráter duvidoso, você vai fazer a mesma coisa, se rebaixando a atitude negativa do outro, simplesmente para dar o troco e por orgulho, você acaba se rebaixando numa atitude de tão pouco valor. Então, acredito que essa não seja a melhor forma de você terminar uma relação marcada pela traição. Agora, para a gente finalizar aqui esse nosso bate-papo, tem duas coisas que eu quero falar para você. A primeira delas é,
neste processo de rompimento, na medida do possível, sempre diga a verdade. Sempre deixe claro os motivos pelo qual você está querendo terminar. Porque muitas vezes as pessoas dão muitas desculpas que às vezes não colam, trazendo para outra pessoa uma angústia muito grande. E o outro fica se perguntando, nossa, mas eu fiz de tudo, mas eu tentei de tudo, e eu tentei ser a melhor pessoa, e o argumento que ele deu não justifica o fato de ele ter terminado comigo. Então sempre diga a verdade, na medida do possível. Se você entende que a verdade não vai causar uma situação tão catastrófica, né, como situações que eu mencionei aqui, de violência, de possibilidades de suicídio, mas na medida do possível, sempre diga a verdade na hora de romper um relacionamento. Isso vai fazer bem para você e também vai fazer bem para outra pessoa, sem ficar com aquela pulga atrás da orelha, ficar confabulando tantas possibilidades, né? Mas tentando viver, né? A outra parte vai tentar viver aquele luto de uma maneira mais assertiva, tendo a real noção do que aconteceu. E uma outra coisa aqui extremamente importante, você não pode ficar alimentando a esperança da outra pessoa. E ó, eu quero falar isso daqui olhando para a câmera aqui nos teus olhos e eu quero dizer que este tipo de atitude é uma atitude perversa, onde você valoriza a sua vaidade, o seu egoísmo, querendo que a outra pessoa fique te bajulando e não parta para um outro relacionamento. Então, ao terminar um relacionamento, termine de vez, não fique alimentando. Se você está optando por manter a amizade, tudo bem, como eu já mencionei, isso é legítimo e muitas vezes louvável e até saudável. Mas se você percebe que alimentar essa amizade também está alimentando no outro a esperança, a expectativa de que vocês vão ficar juntos, então é melhor que se afastem, para que você não aprisione o outro numa condição de sofrimento. Então isso é uma questão muito importante que não pode passar desapercebida aqui na minha fala. Agora, nosso vídeo aqui está chegando no final, mas antes eu quero pedir para você, deixe o seu joinha aí, ó, porque é muito importante aqui para o canal. Faça a sua inscrição no canal e ative o sininho, caso você não tenha feito isso, para você receber as novas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, tá? E deixe o seu comentário. Eu sei que esse é um assunto que atiça, que incomoda muitas pessoas, então você precisa me contar aí. Você já terminou? Quais foram as formas que você terminou os relacionamentos? E qual foi, quem sabe, a forma que terminaram com você de uma maneira que você ficou mais triste, que você achou mais assim, sacanagem, tá bom? Então faz os seus relatos aqui, porque para mim é importante saber um pouquinho da tua história também. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal. Um grande abraço, tchau, tchau!